Olá, amigos do LAC Concursos, meus queridos concursandos, estamos aqui para mais um encontro Geografia, professor Marcelo, trabalhando a parte de Pernambuco, certo? A gente está cumprindo lá a ementa que o professor Luiz passou, Manuel também da coordenação, então vamos tocar lembrando que desde a semana passada, vocês já têm disponível toda a parte do quadro natural de Pernambuco. Nós gravamos a parte referente a relevo, clima, hidrografia, vegetação, tudo belezinha, tranquilo, cumprida essa parte. E aí, hoje eu vou para demografia, que como todos nossos concursandos sabem, é a parte que envolve população, certo? Então vamos lá. Moçada, primeiro alguns dados gerais do estado, tá? Moçada, Pernambuco, pelo último censo, a gente sempre vai com base no censo, tá, moçada? Eu sei que tem as estimativas do PNAD, do IBGE, mas a gente vai no censo. São 8.796.448 habitantes, de acordo com o censo. Sétimo estado mais populoso do Brasil, representando 4,7% da população brasileira. Aqui só uma coisa, pessoal, para lembrar, tá? Por gentileza. Gente, todas as vezes que alguém falar com você sobre a população absoluta de um lugar, certo? População absoluta. O que é a população absoluta? Meu caro, não se esqueça que se a gente for levar para termos de porcentagem, moçada, a população absoluta é o 100%, é o todo. É o todo. É que nem história a gente estuda absolutismo, quando o pessoal fala de Luís XIV, o Rei Sol, aquela famosa frase dele, l'état c'est moi. O Estado sou eu. Significa o quê? Que eu que mando prender, eu que mando soltar, eu que faço as leis, eu aumento o imposto, eu faço tudo. Por quê? Porque eu sou tudo. Certo? Eu sou o Estado. Entendeu? Então, quando alguém fala população absoluta, ele está falando do 100%, do todo. Então, é o número total de habitantes de um lugar. E para isso aqui, a gente aplica o adjetivo populoso. Certo? Para a população absoluta é populoso. Então, se um lugar tem muitos habitantes, ele é muito populoso. Se um lugar tem poucos habitantes, ele é pouco populoso. Certo? Beleza? Muito bem. E Pernambuco é o sétimo estado mais populoso do Brasil. Provavelmente só fica atrás de quem? São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, e eu acho que vem Pernambuco. Certo? Eu acho que deve ser por aí. Tá ok? Mas é o sétimo. Aí você tem aqui a divisão por gênero de população, tá? Porque eu deixei depois a população relativa para depois. São 4.230.000 habitantes homens, certo? E 4.565 mulheres. Então você tem 48,1% da população é masculina e 51,9% é feminina. Pessoal, esse número, ele é um pouquinho acima da média brasileira, tá um pouquinho assim, mas geralmente nos estados do Nordeste, geralmente, a população feminina é marcadamente maior. E isso tem uma razão de ser, principalmente durante um período da história do Brasil. Qual foi? A migração. A migração. Principalmente nas décadas de 60, 70, até 80 com mais intensidade talvez, que o pessoal saiu do Nordeste, muita gente, e foi em direção ao Sudeste. Principalmente o Sudeste. É o ciclo a parte da industrialização, urbanização. Então, como vocês sabem muito bem, quem sai primeiro é a população masculina. Então, isso provavelmente aumenta a proporção de mulheres no Nordeste um pouquinho acima da média nacional. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, a população é majoritariamente masculina. Tem mais homem do que mulher. Isso é muito relacionado ao perfil do mercado de trabalho. Porque como Mato Grosso é um estado cujo forte da economia é o setor agropecuário, por mais que você queira democratizar o mercado de trabalho, dificilmente você vai ver, com todo respeito, uma mulher operando colheitadeira, ou mexendo com gado, trabalhando com motosserra, garimpo. Não vai. Certo? Beleza? Mas aqui a maioria é feminina, tá? Urbanização.
Moçada, 7 milhões e 52 mil habitantes vivem na zona urbana. Isso dá um percentual de 80,2%. 1 milhão 744 mil vivem na zona rural, 19,8%. Bom, aqui tem muita influência da questão do sertão, da caatinga, da propriedade familiar, certo? Uma agricultura não tão moderna, até pela restrição dos fatores naturais, como você tem aqui, por exemplo, com o agronegócio, o agribusiness, tá? E o percentual de urbanização é um pouquinho menor que a média brasileira. A média brasileira hoje está em 85-15, certo? Geral do Brasil. Está 85-15. Aqui está 80-19. Está próximo, certo? Mas um pouquinho abaixo. O maior aglomerado urbano do estado é a região metropolitana do Recife. Pessoal, eu olhei no edital, no conteúdo, e não tem nada relativo à região metropolitana do Recife. Mas eu falei para o professor Luiz que de uma outra vez, no edital tinha a região metropolitana do Recife. Então eu vou pedir para ele incluir essa aula no material, para ficar disponível para vocês, que é uma aula específica sobre a região metropolitana do Recife, certo? Então é Recife mais 13 municípios com 3 milhões 688 mil habitantes. É a sexta mais populosa região metropolitana do Brasil. Ô Marcelo, você pulou esse RIDE. RIDE é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. É porque no Brasil, ou você tem região metropolitana, ou RIDE. É porque região metropolitana, ela é criada por lei. Só pode ser criada por lei. Tá? Então, a lei que criou a região metropolitana do Recife é a Lei Complementar número 14 de junho de 1973. Governo do general Emílio Garrastazu Médici. Então, naquela data, foram criadas as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Foram criadas essas regiões. Ah, Marcelo, você pulou o Rio de Janeiro. Não pulei, porque naquela época, o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. E você não pode criar uma região metropolitana para um estado. O Rio de Janeiro veio depois, certo? Então, Recife, desde 1973, é uma região metropolitana. Marcelo, e essa região integrada de desenvolvimento econômico? O que é isso? Pessoal, a região integrada de desenvolvimento econômico é um aglomerado urbano em que você tem cidades que pertencem a mais de uma unidade da federação. Por exemplo, quando eu falo a região metropolitana de Recife, que pega Jaboatão dos Guararapes, pega Olinda, pega Paulista, Cabo de Santo Agostinho, tal, pega essa área aí. A região metropolitana do Recife, ela é formada somente por municípios que pertencem a Pernambuco. São todos municípios pernambucanos. Então, é uma região metropolitana. Agora, se eu tenho um aglomerado urbano que pega cidades, municípios de mais de uma unidade da federação, eu não posso ter uma região metropolitana. Aí a legislação é Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. E Pernambuco tem uma. Se você não sabia, meu caro, coisa que eu acho difícil, porque todos os nossos concursandos são muito bem informados, e lá vou eu fuçar em coisa. Pessoal, aqui está a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico de Juazeiro Petrolina, ou Petrolina Juazeiro, certo? Então isso aqui está lá na mesorregião do São Francisco, tá? Aqui em Pernambuco, é na região do São Francisco. De um lado está Petrolina, Pernambuco, do outro Juazeiro. Só que não são só as duas. Do lado da Bahia tem Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá. Do lado de Pernambuco, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó. Então, essas 8 cidades, esses 8 municípios, formam uma
Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, uma RIDE. Não pode ser região metropolitana, porque parte das cidades e municípios é de Pernambuco e parte é da Bahia, certo? Beleza? Então Pernambuco tem a região metropolitana do Recife, certo? E tem também a região integrada de desenvolvimento econômico de Petrolina. Ah, Marcelo, mas são só essas duas? Não, calma. A gente vai ter uma aula sobre urbanização de Pernambuco, a gente vai explicar mais coisas sobre isso, tá bom? Só para citar, beleza? Então, vamos lá. Então, além da região metropolitana do Recife, tem essa região integrada de desenvolvimento econômico lá de Juazeiro, Petrolina, tá certo? Pessoal, pelas projeções do IBGE para agora, projeções para julho do ano passado, julho, a Grande Recife, certo? Caiu para a oitava posição. Fortaleza e Salvador ultrapassaram projeções a Grande Recife como aglomerados urbanos mais populosos, tá? Então, pela projeção do IBGE, Recife hoje, julho de 2015, oitava aglomeração urbana, oitava região metropolitana mais populosa. Pelo censo de 2010, foi a sexta, certo? Beleza? Muito bem. Aqui você tem os municípios mais populosos de Pernambuco, tá? Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Petrolina, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Igaraçu, São Lourenço da Mata, Santa Cruz do Capibaribe, Abreu e Lima e Pojuca, Serra Talhada, Araripina, Gravatá, Carpina e Goiânia. Bom, obviamente a maioria desses municípios está na Zona da Mata, na Baixada Litorânea e Agreste. A menor parte está para o lado do sertão, certo? A maior aqui do sertão é Petrolina, certo? As demais, Zona da Mata, principalmente a Baixada Litorânea e o Agreste, são os municípios mais populosos do estado. Estimativa para 2015, certo? Muito bem. População relativa ou densidade demográfica é a mesma coisa. Quando você fala população relativa, é a população em relação a alguma coisa. Por isso que é relativa. Agora, população em relação a quê? Vamos nos lembrar do nosso querido amigo Isaac Newton. O que Newton dizia mesmo? Newton dizia o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, todos nós seres humanos temos uma relação com o espaço. Nós ocupamos espaço. Então, quando alguém diz a população relativa, ele está dizendo a população em relação ao espaço que ela ocupa, que obviamente é o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? E hoje, a população relativa ou densidade demográfica de Pernambuco é de 89,47 habitantes por quilômetro quadrado, a sexta maior do Brasil. Ô Marcelo, mas isso é muito bom, presta bem atenção. Eu uso, por exemplo, o seguinte parâmetro, lá vamos nós. Eu uso o seguinte parâmetro, tá? Que é assim. Perdão. Moçada, isso aqui é 1 quilômetro quadrado. Está aqui. 1 quilômetro quadrado. O que é 1 quilômetro quadrado? Uai, é 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Certo? Agora, se você dividir esse 1 quilômetro em 10 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 quilômetro são 1000 metros. Se você está dividindo em 10 partes iguais, dividido por 10, isso vai ser igual a 100 metros. Então isso significa que cada quadradinho desse aqui tem 100 metros por 100 metros por 100 metros por 100 metros. E se você não sabia,
100 por 100 por 100 por 100 é o famoso 1 hectare de área. É aquela unidade que a turma usa para medir fazendas. Se bem que tem gente que prefere alqueire, tá? Eu prefiro mais hectare, que é sistema métrico. Então é 100 por 100 por 100 por 100. Como você está percebendo então? 1 quilômetro quadrado de área são 100 hectares. 100 quadradinhos desse. Agora imagine que você tenha uma pessoa para cada quadradinho. Se você tiver uma pessoa para cada quadradinho, significa que você tem 100 habitantes por quilômetro quadrado. A partir daí, esse é o parâmetro que eu uso, você considera o local bem povoado. Bem povoado. Certo? Ô Marcelo, mas espera aí. Espera aí. Vamos lá. Mas aqui o cara está falando que Pernambuco tem 89 habitantes por quilômetro quadrado. 89, exato. Então, quando você tem um número entre 50 e 100 habitantes por quilômetro quadrado, que é o caso de Pernambuco, a gente diz que é medianamente povoado. É medianamente. Certo? Quer dizer, você tem 100 lotes de 1 hectare e você tem 89 pessoas ali dentro. 11 lotes estão vazios. Entre 50 e 100 é um número mediano. É medianamente povoado. Tá? Beleza? Abaixo de 50, aí é fracamente povoado. Agora, com esse número aqui, é o 6º estado mais povoado do Brasil. É isso que você tem que falar. É o 6º estado mais povoado. É a 6ª densidade demográfica. Só que todo mundo está careca de saber que esse povoamento é, olha que palavra bonita, heterogêneo. Claro que ele é heterogêneo, porque Pernambuco não é igual como um todo. Todo mundo sabe muito bem que aqui a região metropolitana do Recife é densamente povoada. Você tem 1.342 habitantes por quilômetro quadrado. É a área mais povoada do estado. Marcelo, por favor, será que eu poderia usar o termo superpovoada? Pode. Dentro de uma perspectiva, pode. Sabe por quê? Por exemplo, só para explicar. O Japão tem 330 e poucos, 337, 340 habitantes por quilômetro quadrado. É um país densamente povoado, fortemente povoado, intensamente povoado. Mas a gente não usa muito a palavra país superpovoado para o Japão. Por quê? Pessoal, porque o Japão, ele tem 300 e lá vai pedras habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muita coisa. É muita gente por quilômetro quadrado. Mas a qualidade de vida é muito boa. É um dos melhores IDHs do mundo. Você entendeu? O fato de ter muita gente por quilômetro quadrado nunca significa que a vida é uma porcaria. A Holanda, por exemplo, tem mais ou menos 415 habitantes por quilômetro quadrado. E a qualidade de vida é maravilhosa. A gente usa muito o termo superpovoamento quando você tem uma determinada área em que a população cresceu muito rapidamente e a infraestrutura necessária para dar uma boa qualidade de vida para a população não acompanhou isso. Então aí vem aqueles problemas de infraestrutura, problemas sociais associados a lixo, abastecimento de água, esgoto, certo? Ruas asfaltadas, linhas de ônibus, ligações elétricas, telefônicas, segurança pública, você entendeu? Aí é que você caracteriza a área como superpovoada. Então essa expressão superpovoamento, ela é mais direcionada para os países subdesenvolvidos, que apresentam esse tipo de problema. Uma população urbana que cresceu rapidamente em determinadas áreas e a infraestrutura necessária para dar uma boa qualidade de vida não acompanhou. Então, nesse caso, eu acho que poderia sim você usar o termo superpovoamento, porque todas as metrópoles brasileiras têm grandes problemas para serem resolvidos, certo? Todas elas têm, tá?
Então a região metropolitana do Recife é a área mais densamente povoada, certo? É uma área super povoada dentro do estado de Pernambuco. Agora o vazio, pô, é o sertão. É o sertão. A região do São Francisco aqui tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de ter uma grande cidade que é Petrolina, tá? Mas são só 23 habitantes. Então aqui é uma área fracamente povoada. Isso quer dizer, desculpa usar um termo aqui que a gente usa, não sei se alguém aqui se alguém aí, perdão, dos concursantes já escutou. O estado de Pernambuco, ele é penso. Ele é penso. Penso para onde? Para o litoral. A maioria absoluta da população está concentrada aqui. O lado ocidental do estado, o lado ocidental, oeste, é um vazio, é uma área fracamente povoada. Então, esse povoamento é heterogêneo. Certo? Beleza? Muito bem. Etnias. Pessoal, segundo os dados publicados pelo IBGE, relativo ao ano 2009, a composição étnica está assim. 57,6% se declaram pardos, 36,6% brancos, 5,4% pretos, amarelos indígenas 0,3%. De acordo com o banco genético, aí é genética, a descendência europeia é de 56%, certo? A africana 27,9% e a ameríndia 15,3%. Bom, pessoal, isso aqui é bom lembrar uma coisa, que é o seguinte, isso aí eu tive a oportunidade de constatar, porque eu tinha 13 anos de idade, na época, quando o recenseador chegou lá na minha casa para fazer o censo de 1980. Tá? E eu queria responder o censo, minha mãe estava do lado. O cara chegou, sentamos na sala, ele como na época era tudo canetão, né? Não tinha palm top, notebook, nada disso, é tudo caneta mesmo. E o cara perguntando, até que veio a pergunta, né? Qual é a sua cor? Perguntou assim, qual é a sua cor? Tudo bem. Eu olhei para minha mãe, né? Ela falou assim, pô, responde o que está na certidão de nascimento. Então eu fui lá e falei, pardo. Pardo, bota aí, pardo. Porque nenhuma pessoa vai olhar para uma pessoa como eu, gente. Vai falar que eu sou branco. Pelo amor de Deus, não sou, vai. Se você quiser falar pardo, mestiço, tá valendo. Porque pardo que eu conheço, sei lá, só envelope que eu conheço, envelope pardo, entendeu? Parece que o cara pergunta, pô, o que ele é? Ele é pardo. Ah, mas o que é isso? Ah, ele é meio bege, assim, sei lá, pô. Alguma coisa assim. Então eu respondi, pardo, mestiço, pra mim tá valendo, certo? O problema é que naquele censo, 1980, a pergunta ela foi aberta. Então o cara perguntava, qual é a sua cor? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.